Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro redivivo. Depois da ressurreição, contou-nos um amigo que, logo após a ressurreição do Cristo, houve grande movimentação popular em Jerusalém. O fato corria de boca em boca. Sacerdotes e patriarcas, negociantes e pastores, sapateiros e tecelões discutiam o acontecimento. Em algumas sinagogas fizeram-se ouvir inflamados oradores denunciando a invasão galileia. Imaginem, exclamava um deles da tribuna, diante das tábuas da lei, imaginem que a mulher mais importante do grupo, a que se encarregou da chamada mensagem de ressurreição, é uma criatura que já foi possuída por 7 demônios. Em Magdala, todos a conhecem. Seu nome rasteja no chão. Como aceitar um acontecimento espiritual através de uma pessoa desse Jaés? Os galileus são velhacos e impostores, naturalmente cansados da pesca, que lhes rende parcos recursos, atiram-se em Jerusalém a uma aventura de imprevisíveis consequências. É indispensável reajustar impressões. Moisés, o maior de todos os profetas, o salvador de nosso povo, morreu no Monte Nebo, contemplando a terra da promissão, sem poder penetrá-la. Por que motivo um filho de carpinteiro, que não foi um doutor da lei, alcançaria semelhante glorificação? Acaso não foi punido na cruz como vulgar malfeitor? Se os grandes profetas da raça, que se mantêm sepultados em túmulos honrosos, não se fazem ver nos céus, como esperar a divina demonstração de um homem comum crucificado entre ladrões, na qualidade de embusteiro e mistificador? A argumentação era sempre ardente e apaixonada. Na sinagoga em que se congregavam os judeus da Bataneia, outro orador tomava a palavra e criticava acerbamente. Onde chegaremos com a ilusão do regresso dos mortos? Estamos seguramente informados de que o caso do carpinteiro nazareno não passa de um embuste de mau gosto. Soldados e populares viram os pescadores galileus subtraindo o corpo ao túmulo depois da meia-noite. Em seguida, como é de presumir-se, mandaram uma certa mulher, sem classificação, começar a farsa no jardim. E, cerrando os punhos, bradava: os criminosos, porém, pagarão, serão perseguidos e exterminados, sofrerão o suplício dos traidores no átrio do templo. Apenas lamentamos que José de Arimateia, ilustre homem do Sinédrio, esteja envolvido no desprezível assunto. Infelizmente, o túmulo execrável situa-se em terreno que lhe pertence. Não fora isso, iniciaríamos hoje mesmo a lapidação de todos os culpados. Lutaremos contra a mentira. Puniremos os que insultam nossas tradições veneráveis. Honraremos a lei de Israel. E as opiniões chocavam-se em toda parte, como fogos acesos. Os discípulos, para receberem as visitas espirituais do Mestre,
e anotar-lhe as sugestões, reuniam-se secretamente a portas fechadas. Por vezes, escutavam as chufas e zombarias que vinham de fora. De outras percebiam o apedrejamento do telhado, circunstâncias que os obrigaram a continuadas modificações. Não fixavam o ponto de serviço. Ora se encontravam em casa de parentes de Filipe, ora se agrupavam na choupana de uma velha tia de Zebedeu, o pai de João e Tiago. Num meio tão vasto de intrigas e vaidades sem conta, era necessário esconder a alegria de que se sentiam possuídos, cultivando a verdade ao calor da esperança em épocas melhores. Simão Pedro e os demais voltaram a Galiléia para vender o campo e seguir o Mestre, como diziam, na intimidade. Estavam tocados de fervor santo. A ressurreição enchera-lhes a alma de energias sublimes e até então desconhecidas. Que não fariam pelo Mestre ressuscitado? Iriam ao fim do mundo ensinar a boa nova, venceriam trevas e espinhos, pertenceriam a ele para sempre. Reorganizaram, pois, as atividades materiais e regressaram a Jerusalém, a fim de darem início à nova missão. Instalados na cidade, graças à generosa acolhida de alguns amigos, que ofereceram a Simão Pedro o edifício destinado ao começo da obra. Consolidou-se o movimento de evangelização. Os aprendizes, depois do Pentecostes, haviam criado novo ânimo. Suas reuniões íntimas prosseguiam regulares e as assembleias de caráter público efetuavam-se sem impedimento. As fileiras intermináveis de pobres e infelizes, procedentes dos vales de imundos, lhes batiam à porta, recebendo carinhosa atenção, e esse espírito de serviço aos filhos do desamparo conquistou-lhes, pouco a pouco, valiosos títulos de respeitabilidade, reduzindo-se, de algum modo, o número dos escarnecedores, compelidos então a silenciar, pelo menos até quando as autoridades favorecessem novas perseguições. Todavia, continuava o problema da ressurreição. Teria voltado o Cristo? Não teria voltado? Prosseguiam os atritos da opinião pública, quando algumas pessoas respeitáveis lembraram ao Sinédrio que fosse designada uma comissão de 3 homens versados na lei para solucionar a questão junto dos discípulos. Efetuariam um interrogatório e exigiriam provas cabais. Aprazada a ocasião, houve rebuliço geral. Agravaram-se as divergências e surgiram os mais estranhos pareceres. Por isso, no momento determinado, grande massa popular reunia-se à frente da modesta casa, onde os apóstolos galileus atendiam os sofredores e ensinavam a nova doutrina. Os 3 notáveis varões, todos filiados ao farisaísmo intransigente, penetraram a residência humilde com extrema petulância. E Simão Pedro, humilde, simples e digno, veio recebê-los. Efetuado o preâmbulo das apresentações,
começou o inquérito verbal, observado por 2 escribas do templo. Jacobe, filho de Berseba, o chefe do trio, começou a interrogar. É verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? É verdade, confirmou Pedro em voz firme. Quem testemunhou? Nós que o vimos várias vezes depois da morte. Podem provar? Sim, com a nossa dignidade pessoal, na afirmação do que presenciamos. Isso não basta, falou rudemente Jacob, sob forte irritação. Exigimos que o ressuscitado nos apareça. Pedro sorriu e replicou: O inferior não pode determinar ao superior. Somos simples subordinados do Mestre, a serviço de sua infinita bondade. Mas não podem provar o fenômeno da ressurreição? A fé, a confiança, a certeza são predicados intransferíveis da alma, aduziu o apóstolo com humildade. Somos trabalhadores terrestres e estamos longe de atingir o convívio dos anjos. Entreolharam-se os 3 fariseus com expressão de ira, e Jacobe exclamou trovejante: Que recurso nos sugere, então, miserável pescador, como solucionar o problema que provocaram no espírito do povo? Simão Pedro, dando mostras de grande tolerância evangélica, manteve imperturbável serenidade e respondeu: Apenas conheço um recurso. Morram os senhores como o mestre morreu, e vão procurá-lo no outro mundo e ouvir-lhe as explicações. Não sei se possuem bastante dignidade espiritual para merecerem o encontro divino, mas, sem dúvida, é o único meio que posso sugerir. Calaram-se os notáveis do sinédrio sob enorme estupefação. No silêncio da sala, começaram a ecoar os gemidos dos tuberculosos e loucos mantidos lá dentro. Alguém chamava Pedro com angústia. O amoroso pescador fitou sem medo os interlocutores e pediu: Deem-me licença, tenho mais que fazer. Voltou a comissão sem resultado algum e a discussão continua há quase 20 séculos. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro redivivo. Espírito desencarnado. O espírito de Garcia Maciel aproximava-se do outro mundo, tomado de infinito receio. Afinal, não era a morte outro monstro lendário a desafiar a pobreza humana. Fizera-se Hércules, mentalmente, para sentir-se desafrontado ante a serpe desconhecida, mas agora desejava fazer-se verme. Ao longe acenava-lhe outra paisagem. Desdobravam-se perante os seus olhos extasiados maravilhas de natureza divina, que jamais pudera conceber na jaula dos ossos. E sentia bem que a sua antiga organização fisiológica não passava de jaula, embora de essência divina, porque, observando a amplitude dos novos céus e a beleza dos caminhos novos, chegava à conclusão de haver atravessado a existência humana na condição de uma fera.
lembrava os tempos de revolta íntima, os desequilíbrios emocionais de que era vítima constante e sentia vergonha. No fundo, acreditava não ter vivido à luz dos valores espirituais, e sim à maneira de leão, provisoriamente guindado à forma humana. Os gritos de vaidade ferida, os ataques de orgulho humilhado, com os quais tantas vezes escandalizara os amigos e inimigos, não constituíam característicos do grande animal do deserto? Foi por isso que Garcia Maciel, homem sofredor, que desempenhara atribuições de escriba moderno entre as criaturas, chorou copiosamente, envergonhado e abatido. Rabiscara muitas páginas e gastara imensa quantidade de fosfato e papel, informando o público. Entretanto, como não se lembrara de escrever, exaltando a vida vitoriosa, preferira a consulta incessante aos arquivos e a descida ao passado remoto. Entusiasmara-se com as histórias de deuses e ninfas, perdera-se nas divagações dos filósofos e mergulhara a mente nos documentos antigos, como o rato de livros velhos, para enfileirar em seguida as referências preciosas, mas e a realidade eterna, em verdade, não lhe merecera maior atenção, fixara o momento, pincelara o quadro da hora, absorvera-se no imediatismo, mas olvidara o espírito imortal e a grandeza do universo divino. Admitira, nos seus tempos de pão difícil, que a decifração dos mistérios da alma era função do sacerdote, mas a revelação defrontava-o ali, depois do sepulcro, a ele que não fora ministro religioso de qualquer confissão e que se filiara sempre à congregação dos desiludidos e descrentes. Banhavam-no os raios da luz misericordiosa e sublime das bênçãos de Deus. Demorou-se Garcia algum tempo em jornada ativa antes de alcançar as primeiras portas. Ao seu lado, outros seguiam, receosos e angustiados. Ninguém poderia varar a fronteira sem limpar os pés e mudar as sandálias. Depois do inesperado esforço e de longa expectativa, entrou humilde. Contudo, a autoridade espiritual que presidia no pórtico recebeu-o com carinho e bondade. Não o tratava como se fora um leão, de quem se sentia ele parente próximo. Acolhia-o como a um menino necessitado de socorro, desses que se perdem na rua, não por falta de assistência, mas pelo congênito apego à vagabundagem. Saudações e agradecimentos. Agora, meu amigo, falou o porteiro amável, te encontras no limiar de maravilhoso e divino santuário. É preciso, entretanto, esperar muito tempo a entrada definitiva. Todavia, podes penetrar o átrio, descansar e refazer-te. Semelhante concessão significava uma bênção. As perspectivas eram magníficas. Estradas brilhantes desenhavam-se-lhe aos pés, recordando o paraíso bíblico.
iluminado por leques de luz e atapetado de flores resplandecentes. Para o recém-chegado, o átrio, em si mesmo, já significava o céu. Entretanto, Garcia recuou, e os amados deixaram no purgatório terrestre as afeições mais doces. O encarregado da recepção compreendeu-lhe a angústia e perguntou: que sentes? Meu benfeitor, disse o novato hesitante, e os bens de minha alma que ficaram na terra? De ti mesmo constam aqui somente os bens que trouxeste. Quanto aos que deixaste na esfera carnal, constituíam um empréstimo a longo prazo. Desapontado, Garcia tornou: e a esposa, os filhos, os amigos? Todo amor que entesouraste, esclareceu o interlocutor, servirá a ti mesmo. Bem-aventurado aquele que ama sem aguardar retribuição. Quando o matrimônio é de almas, a união continua independentemente da distância e do corpo físico. Quando os filhos compreendem os pais e os amam, a morte não extingue os laços que os identificam. E quando os amigos estimam as qualidades espirituais, a separação temporária não anula a confiança fraternal. No entanto, se esses fundamentos não preponderavam em suas ligações, todos os títulos do sangue e da convenção representam de fato o passado morto, extinguindo-se com a derradeira pá de terra que te cobriram os despojos. Garcia experimentou o frio terrível de quem pela primeira vez se encontra com a verdade. Oh, como desejava esquecer tudo! Exclamou. Ainda não mereces, porém, a bênção do ouvido construtivo, aduziu o porteiro afavelmente. Antes é necessário que voltes ao mundo a fim de apagar certas garatujas de tua pena. Prestaste aos homens muitas informações descabidas e torna-se indispensável substituí-las por esclarecimentos legítimos. De quando em quando voltarás aqui, refazendo as forças. Todavia, somente depois de completares a obra, penetrarás o templo sublime, onde os redimidos esquecem todo o mal. Garcia agradeceu e recolheu-se ao repouso. Volvido algum tempo, apresentou-se em forma ao orientador e solicitou o programa de serviço. Regressarás em espírito ao campo antigo, explicou o benfeitor, e ensinarás o bem e a verdade, lutando contra o terror da morte e glorificando a alegria da vida. Mas ouve, abstente de todas as preocupações pessoais, inclusive do nome que te serviu entre as criaturas. Lembra-te de que o santuário te fará conhecer mais tarde o nome que te guarda o Senhor no livro da vida eterna. Garcia, contudo, que tanto se envaidecia noutro tempo ante as próprias páginas, perguntou desconcertado: como me identificarei entre os homens? O porteiro fez um gesto expressivo e informou: não te preocupes, para eles, por mais que te esforces, serás sempre alma do outro mundo, ou espírito desencarnado. O antigo escrevinhador voltou à terra, mas não se conformou.
queria fazer-se visto, ouvido, conhecido, identificado, e usou o seu nome largamente como o industrial que usa a marca de sua fábrica. Dentro em pouco, porém, era tamanha a perturbação em torno de sua memória que o pobre amigo se quedou, confundido e desanimado, em profundo silêncio. O trabalho, contudo, esperava-lhe a boa vontade, e Garcia regressou à oficina bendita do esclarecimento e da fé, de alma novamente voltada para a misericórdia divina. Entretanto, ao fazer-se sentir entre os velhos companheiros de luta, se alguém indagava de sua identidade, respondia invariavelmente: "Não, meus amigos, eu não sou Garcia Maciel. Eu sou alma do outro mundo, espírito desencarnado." Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Lázaro Redivivo. Intercâmbio. Cada criatura tem as companhias espirituais que lhe influenciam a vida. Afirmavam os antigos: "Dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és." Atualmente, com os novos conhecimentos que felicitam os homens, poderíamos dizer: "Dize-me o que fazes, e dir-te-ei com quem andas." Há companheiros invisíveis de todas as expressões. Presentemente, em face das realizações espiritistas, somente os médiuns confessos são considerados pessoas de convívio com a espiritualidade. Entretanto, a verdade é que ninguém foge à regra. No lar, no trabalho, dentro das luzes do dia e das sombras da noite, atuam os mortos sobre os vivos, como os vivos atuam sobre os mortos. Onde, porém, mais se patenteia a técnica da inspiração, é justamente no círculo dos que escrevem. Por isso mesmo, é mais que desarrazoada a crítica desfavorável de escritores e jornalistas, diante dos fenômenos das manifestações post-mortem. A estranheza dos beletristas que se julgam senhores absolutos da arte de expressão. É sintoma de presunção ou burrice. Desde a Grécia, temos no mundo a história das 9 filhas invisíveis de Júpiter, que presidiam as artes liberais, orientando-lhes as realizações. E homem algum que se consagre ao altar do pensamento desconhece a imperiosa necessidade de absorver as inspirações que o cercam. A profissão das letras é a que oferece maior oportunidade de observação nesse sentido. A elaboração das ideias para os milagres do verbo fecundo não dispensa as criações espontâneas, em que os semeadores da beleza imortal lançam o sopro dos sentimentos divinos. Toda a alma, no campo da meditação, é um canteiro de possibilidades infinitas à semeadura espiritual. O próprio Cristo, de quando em quando, retirava-se para a solidão de si mesmo, com o propósito de ouvir o Pai no grande silêncio. Os discípulos atormentados pelas perseguições e fustigados pelo suplício, concentravam-se em si mesmos, abstraindo-se do exterior e procurando a palavra do Mestre
na esfera silenciosa do coração. Simão Pedro afasta-se do tumulto de Jerusalém, no santuário da prece, e ouve-lhe a voz, utilizando a audição da consciência, no êxito do apostolado sublime. Madalena reencontra-o, a fim de reerguer o espírito vacilante. Paulo de Tarso é chamado por ele na estrada de Damasco, dedicando-lhe para sempre o coração valoroso. Ananias, o discípulo humilde, recebe-lhe as advertências para o bem. Mas não necessitamos recorrer exclusivamente à vida dos fiéis seguidores de Jesus. A existência de todas as criaturas permanece repleta de influenciações de natureza invisível. Alighieri não fez obra de pura imaginação ao escrever a Divina Comédia. Amigos intangíveis na terra arrebataram-lhe a alma, oferecendo-lhe informações das esferas espirituais imediatas ao mundo sombrio, embora o poeta condicione as visões à sua época, ao seu meio e aos seus estados psíquicos. Tasso sente-se tomado de influências estranhas ao grafar a Jerusalém libertada. Milton, cego e esquecido pelos contemporâneos que o bajulavam, ao tempo de Cromwell, sente raios divinos de inspiração na treva em que os seus olhos mergulham e transmite à esposa e às filhas o seu famoso paraíso perdido. O nosso Bilac sentia-se tocado de misteriosas forças na composição dos seus versos mais belos. Cruz e Souza, o poeta negro, fala-nos de portas douradas e sacrários liriais do santuário de seu mundo interior. Mas nem sempre as companhias invisíveis são as melhores, não obstante a inteligência com que assistem os seus tutelados. Lord Byron confessava experimentar a mente ocupada por pensamentos grandiosos que não lhe pertenciam, e afirmava que era preciso vazar o cérebro ou perder a razão. Todavia, os caminhos em que perseverou não foram os mais desejáveis. Camilo Castelo Branco, depois de aproveitar os favores dos amigos desencarnados que o seguiam, cooperando em suas criações mentais e desenvolvendo-as, fornecendo-lhe imagens e sugestões para os seus livros, cheios de lances dramáticos, suicida-se revoltado ante a cegueira e a velhice. Albino Forjás de Sampaio, literato de talento brilhante, concorda em atender ao gênio diabólico que lhe inspirou as palavras cínicas, livro demolidor do caráter e inimigo da juventude. Antero de Quental, após escrever poemas de inspiração verdadeiramente sublime, deixa-se empolgar pelos alvitres odiosos daqueles que lhe sopram a ideia da morte voluntária, compelindo-o a lesar a confiança divina. Não há pensamento sem origens, como não há rios sem fontes. Os dois mundos, o dos mortos e o dos vivos, interpenetram-se a todos os instantes. Os espíritos encarnados influenciam-nos as esferas de ação, toda vez que escapam momentânea e imperfeitamente do corpo, enquanto os desencarnados atuam sobre eles.
toda a vez em que os seus pensamentos se voltam para pessoas, situações e coisas da vida carnal. É impossível evitar o convívio ou o conflito entre as inteligências individuais nos dois planos, e esse intercâmbio anuncia-se cada vez mais intenso, apenas se verificando muita discrição e vigilância por parte dos desencarnados esclarecidos, que precisam manter grande cuidado na identificação de si mesmos, perante os seus inquietos e precipitados amigos do mundo, os quais, no campo de ignorância em que ainda se mantêm, cercados de estranha defensiva, promovem a simples fantasmas os irmãos que mudaram de casa em razão das exigências da morte.